O pedido está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A Constituição Federal diz que são 3 os elementos para a instauração de uma comissão especial de inquérito: fato determinado ou determinável, prazo determinado e 1/3 da assinatura dos membros de um parlamento. Tal fato já foi discutido no mandado de segurança, medida cautelar e mandado de segurança 37.760 pelo Supremo Tribunal Federal, onde constou direito constitucional, mandado de segurança, medida cautelar, instauração de comissão parlamentar de inquérito, direito das minorias políticas, ato do governo federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 1. Mandado de segurança impetrado por senadores da República com o objetivo de que seja determinada a instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, em especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas com ausência de oxigênio para os pacientes internados. O requerimento de CPI, e no caso aqui entende-se SEI, foi subscrito por 30 membros do Senado Federal. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa política jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. De acordo com consistente linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal, a instauração do inquérito parlamentar depende unicamente do preenchimento de 3 requisitos previstos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, qual sejam: 1. O requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas. 2. A indicação de fato determinado a ser apurado. E 3. A definição de prazo certo para a duração. Prossegue os ministros do Supremo Tribunal Federal. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da comissão parlamentar de inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Esse caso, presidente, foi quando o Senado tinha 1/3 no Senado Federal e foi subscrito um pedido de CPI para abertura da CPI da pandemia. E o presidente da casa não colocava em votação. E o Supremo, numa jurisprudência pacífica, inclusive o Código de Processo Civil diz, né, que as decisões de instâncias inferiores têm que seguir a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores. E a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é que precisam de 3 requisitos. Fato determinado ou determinável, nós temos, inclusive, com o parecer do consultor jurídico e da Comissão de Justiça. Prazo determinado pelos trabalhos, nós temos também. E o requerimento subscrito por 1/3 desta casa. Portanto, presidente, exigir a votação em plenário é cercear direito das minorias. E aqui, para terminar, presidente, eu quero ler aqui o artigo 57, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. As comissões especiais de inquérito serão constituídas a requerimento, no mínimo, de 1/3 dos vereadores. Portanto, na linha da Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, para a Constituição, basta a assinatura de 1/3 do Parlamento. Prossegue por fim. E, é um aditivo aqui, para que possa ser discutida e votada, quer dizer, nós não vamos discutir aqui o relatório, o final dos trabalhos da SEI. Para que possa ser discutida e votada, deverá ser submetida em plenário à Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Foi submetida? Foi. Pode ser discutida e votada? Sim, no final dos trabalhos da SEI. Colocar agora em votação, exigir maioria para aprovação de uma SEI que é direito das minorias, é cercear o direito das minorias, que é também representante do povo. Portanto, já deixo aqui consignado e expressamente eu peço para constar essa fala minha em ata. Levando para discussão, não sendo... Aliás, eu já discordo da votação, mas se mesmo assim, Vossa Excelência, ter esse entendimento, óbvio, não resta outra alternativa às minorias, senão judicializar, assim como foi feito no Supremo. Obrigado, presidente. Vereador Borgo. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereadora Chiara. Eu gostaria de solicitar um parecer do
consultor jurídico sobre o pronunciamento do vereador Borgo. Vereador Borgo, há 40, 50 dias atrás, nós tivemos um pedido de SEI colocado aqui em votação e nós temos um regimento interno. Esse regimento interno vai ser seguido conforme foi seguido há 40, 50 dias atrás, quando nós tivemos a votação do pedido de SEI referente à saúde. Nós vamos seguir o nosso regimento interno, então o pedido de abertura de SEI, que acabou de ser lido, Vossa Excelência não vai se está manifestar em relação ao pedido da Pela vereadora? ordem, presidente, há um pedido, há um encaminhamento feito pela vereadora Chiara, solicitando agora parecer. Independente do procedimento até aqui utilizado, esse argumento jurídico colocado pelo vereador Borgo com brilhantismo é de fato o entendimento do STF. Não vejo que assiste razão a Câmara insistir em trabalhar num posicionamento que está superado pela Corte Maior do país e em relação ao direito de constituição de processo de investigação dentro das casas. A vereadora Chiara fez uma questão de encaminhamento. Solicito o parecer. Nós gostaríamos de ouvir o assessor jurídico da casa se de fato não está tacitamente revogada essa parte do regimento interno, já que contraria uma orientação da Corte Maior. Vereadora Estela, eu coloquei o pedido em discussão. Nós vamos seguir o nosso regimento Vereador, interno. O pedido está presidente, em também discussão. solicito o parecer jurídico do consultor jurídico da casa. Vossa Vereador Excelência não Borgo. pode usar 2 pesos e 2 medidas, presidente. O pedido foi pedido o parecer jurídico dentro da comissão. Agora já passou o prazo do pedido de parecer dentro da comissão. Agora Presidente, o de pedido forma está regimental, em discussão, de forma vereador Borgo. regimental, todos O os pedidos vereador- aqui... Senhor, posso falar, presidente? Vereador Borgo, Estou me ancorando no regimento. Posso, Eu pelo já menos, coloquei em usar o discussão o regimento? pedido. Já foi colocado em discussão. Os pedidos podem ser, qualquer pedido aqui pode ser levado a plenário para decisão em plenário. Peço que Vossa Excelência coloque, então, a questão da manifestação do jurídico em plenário para votação. É regimental. Eu já havia colocado o pedido em discussão. O senhor interrompeu o pedido do... Não Estava abriu em votação, discussão. presidente. Questão de ordem, presidente. A sessão está gravada. Sim, vereadora. Que tenha Vossa Excelência as prerrogativas de, como presidente, ouvir o plenário, pelo menos ouvir o plenário, já que nessa casa a decisão nunca foi, né, uma decisão exclusiva do presidente quando se foi levantada uma questão de ordem que versa sobre uma decisão de plenário, de maioria. Então, acho que, se Vossa Excelência, democrático como diz ser, coloque para apreciação do plenário a solicitação, a questão de ordem que fiz. É só um parecer do consultor jurídico, nada mais. Por que não? Vereadora, porque está em trâmite o pedido de discussão. Eu não posso suspender nesse momento o pedido. Presidente, está em Vossa discussão. Excelência não pode responder quando abre a votação. E antes de Vossa Excelência colocar em discussão, eu já pedi a palavra pela ordem. Vossa Excelência, contrariando decisão majoritária, aliás, pacífica do Supremo, vai desrespeitar o regimento interno contra uma decisão do Supremo sob sua responsabilidade. É isso, presidente? Vereador Borgo, o pedido está em discussão. O senhor está negando, então, que seja o pedido desse vereador, da vereadora Chiara, da vereadora Estela, para colocar a manifestação. O senhor está negando, é isso? O pedido está em discussão, vereador Borgo. Questão de ordem, presidente. Eu vou ficar aqui até amanhã. O senhor vai deferir ou não? Pode indeferir, mas nós vamos tomar providência. É uma questão colocada formalmente, ainda que oralmente. Mas nós estamos em uma sessão gravada, ao vivo, acompanhada pela população e que Vereador tem procedimento. Estela, O senhor pode indeferir, mas indefira. Tá. Nesse momento eu coloquei o pedido em discussão. Então o pedido para aparecer nesse momento está negado. O pedido está em discussão. Agora nós sabemos o que fazer indeferido. juridicamente. O pedido está em discussão. Pela ordem, presidente, eu gostaria de, nesse ato, formalmente, antes que o senhor coloque em votação, apresentar por escrito o requerimento com base nas argumentações já trazidas aqui por diversos vereadores, como a vereadora Chiara e o vereador Borgo, solicitando que Vossa Excelência, representando a mesa, faça cumprir imediatamente o que diz as decisões reiteradas aí da Corte e não coloque em votação. Vereador Estela, nós vamos seguir o nosso regimento interno conforme todas as demais. 6, então, está em votação. Protocolo.
Pela ordem. Antes de o senhor colocar em votação, o senhor recebe, a mesa recebe o documento. O senhor está sendo oficiado. O senhor assina, protocola, põe o horário, por favor, Vossa Excelência. Coloco, vereador Borgo. Aí a gente continua. Foi protocolado, Excelência? Está protocolado. Agora eu gostaria que Vossa Excelência fizesse está a leitura em do votação. documento. Vereador Borgo, eu já coloquei em votação. Não, Está antes do em senhor colocar em votação, vereador votação, Borgo. qual que é a leitura? O que o senhor recebeu, presidente? Não. Quem tinha pedido para mim fazer o protocolo foi o vereador Estela. Eu quero E, saber o que o senhor está recebendo. Eu disse que estava em votação. O que o senhor está recebendo, vereador? O senhor pode comunicar o povo bauruense o que o senhor recebeu? Vereador Borgo, está em votação. Não, presidente, o senhor não fez, é uma questão de ordem, o senhor não deferiu ainda, o senhor não deliberou. Questão de ordem, presidente. Dê ciência, por favor, aos parlamentares dessa casa do documento que foi acolhido pela mesa diretora. Seja feita a leitura, pelo menos. O senhor colocou em votação sem que tivesse assinado o recebimento. Calma lá. Calma lá. Opa! Vereadora Respeitar o Chiara, regimento, presidente. vereadora Chiara, eu tinha colocado em votação. Não. Eu tô aqui no microfone. Quer parar O para senhor ver o não vídeo? tinha colocado em votação ainda. Quer parar para ver não o vídeo? tinha Eu colocado em coloquei votação em Ó. votação. Ó, Presidente, a confusão já está indo longe demais. Para tudo, respira, toma juízo, Eu coloquei em votação. faça a leitura. A vereadora veio protocolar o depois documento continue. e eu tinha colocado em votação. não, presidente, eu tô no microfone ainda. O senhor estava assinando, eu estava aqui no microfone levantando questão de ordem. Eu estou com o microfone numa questão de ordem. Presidente, eu estou numa questão de ordem ainda, presidente. O senhor não pode colocar em votação sem deliberar. Eu- O senhor tem... o primeiro pedido de ordem foi da vereadora Estela, em seguida eu coloquei em votação. Não, eu estava na questão de ordem. Presidente, Eu sei. por favor. O senhor não quer ler Não o vamos nos documento? ater a esses preciosismos. Foi um pedido. Eu estou reiterando o pedido que a vereadora Chiara fez. O senhor indeferiu. Só que eu estou formalizando. Esse documento está subscrito por 4 vereadores dessa casa. Eu, a vereadora Chiara, o vereador Locador e o vereador Borgo. É um documento de uma lauda. Não custa que Vossa Excelência determine ao secretário que proceda à leitura, já que o resultado a gente já sabe. O senhor já está indeferindo. Mas, por favor, que proceda à leitura para dar ciência à imprensa, à sociedade e aos demais vereadores. Vereador Estela. Pois não, vereador Coronel. Ô, senhor presidente, eu não sei o conteúdo, mas eu gostaria de ouvir. Por favor, leia. Por favor, vamos ouvir. Tá. Estela, Borgo, Locadora e Chiara. 4 assinaturas. Ok? Juridicamente conhecidos como impetrantes. Pois não, vereador. Não, vou esperar o senhor. Vou pedir nominal e invertido. Isso. Conforme o artigo 57, parágrafo 1º. Não, mas é votar o quê, vereador? E o artigo 144, terceiro do nosso regimento interno, eu vou acatar o nosso regimento interno, indeferindo o requerimento de Vossa Senhoria. Está em votação. Eu não voto a favor da SEI. Milton César de Souza Sardim. Não. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Meu voto é sim. Sérgio Brum. Meu voto é não. Benedito Roberto Meira. Seu voto sim. Chiara Raniele Baceto. Sim, presidente. Antônio Carlos Domingues. Não. Manuel Afonso Lozila. Não. Estela Alexandre Almagro. Sim, para cumprir o nosso papel de fiscalizadores. Júlio César Aparecido de Souza. O meu voto é não. Esse é o meu voto. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Senhor presidente, meu voto é sim, com declaração. Marcelo Roberto Afonso.
isso que eu voto não. Edson Miguel de Jesus. Meu voto é não. Este vereador, sim, com declaração, presidente. Marcos Antônio de Souza. Meu voto é sim, presidente, com declaração de voto. Cabe ao senhor desempatar. Eu voto não. 8, 9, 8 sim, 9 não. Rejeitado o pedido de SEI. Vai dar problema. Não, não vai dar Ô, problema. Borgo, vereador Borgo, Eu tô falando que vai dar Vereador problema. O senhor Borgo. que tá puxando pro senhor. Eu não vereador falei que vai dar Borgo, problema pro senhor. vereador Borgo, não O fique senhor tá nervoso intimidando, por quê? não intimida Eu falei que funcionário vai aqui, dar vereador problema. Borgo. O senhor que tá falando que é pro senhor. Eu não falei isso. Por que, que o senhor Vereador acha que é pro Borgo. senhor? Por favor, vereador Borgo, microfone de à parte não é para ficar intimidando o funcionário, por favor. Intimidando não, presidente. Aqui ninguém tá intimidando ninguém, não. O senhor acha que o senhor tá onde? O senhor tá no parlamento. Respeita a palavra desse vereador. Vereador Borgo, Eu tenho autonomia, tem inviolabilidade aqui dentro. O senhor Vereador respeita Borgo. a minha palavra aqui dentro. Me acusando de intimidar vereador funcionário. Borgo, É uma acusação grave que o Vossa senhor Excelência está acabou de fazendo contra fazer, mim. o que o senhor acabou de fazer, falar E que vai vai dar dar problema. problema. Vereador Borgo, Vai dar problema. peço que o senhor Tá dando respeite. problema. Isso é intimidade. Respeita, por favor, presidente. vereador. Isso Por é favor, intimidar. vereador. A acusação que Vossa Excelência fez é muito grave. Vereador Borgo, respeita a casa, por favor. Então, o senhor se contenha. Se contenha. Se contenha.